Vamos então começar a terceira parte desse capítulo. Nós paramos aqui quando nós estávamos vendo a prece para os médiuns. Então nós lemos aqui que o médium deve compreender o seu dever e não ter melindres, né? Permitir a análise, entender, saber que ele está em aprendizado. Quando ele diz aqui, se as comunicações dão espaço a críticas, ele não se ofende, pois não são obra do seu próprio espírito. Disse sim que não foi um bom instrumento. Ele reconhece que ele não conseguiu ser um bom instrumento. Ele entende que está em aprendizado e está se esforçando para melhorar. Se ele está se esforçando para melhorar, se ele está estudando, se ele está fazendo a sua parte, ele está com a consciência tranquila. Ele sabe que o tempo é que vai ensinar, Deus ensina pelo tempo. E aqui continue que não possui todas as qualidades necessárias para resistir à intromissão dos maus espíritos. Nós estamos todos aqui em aprendizado, estamos todos aqui caminhando e às vezes a gente não tem condições ou não consegue filtrar direito, como médium ostensivo ali na hora também não consegue ou não consegue deixar de ser influenciado ou ele influenciar, né? O animismo, a parte que cabe a ele modificar, influenciar a comunicação que veio. É por isso que procura adquirir essas qualidades e pede, através da prece, a força que lhe falta. Como é que ele procura adquirir as qualidades? Estudando, realizando a sua reforma íntima, o seu vigiar e orai, né? E na prece pedindo ajuda para se melhorar, a força para ter a vontade de se transformar e de se modificar. Então vamos à prece aqui do médium, né? para si. Prece. Deus Todo-Poderoso, permiti aos bons espíritos me assistir na comunicação que solicito. Preservai-me da presunção de me crer resguardado dos maus espíritos, do orgulho que poderia enganar-me sobre o valor do que obtenho, de todo sentimento contrário à caridade em relação aos outros médiuns. Se sou induzido ao erro, inspirai em alguém o pensamento de me advertir. Se todo médium tiver essa consciência e colocar isso nas suas preces e tiver isso verdadeiramente dentro de si, não acontece os melindres que a gente vê na casa espírita. E um livro muito bom para se entender e ver como isso acontece e como os nossos irmãozinhos menos esclarecidos buscam o nosso calcanhar de Aquiles, buscam brechas, é o livro Aconteceu na Casa Espírita. Eu vou repetir. Se sou induzido ao erro, inspirai em alguém o pensamento de me advertir e em mim a humildade que me fará aceitar a crítica com reconhecimento e em mim a humildade que fará aceitar a crítica com reconhecimento e tomar para mim mesmo e não para os outros os conselhos que queiram me ditar os bons espíritos. E isso é uma coisa muito importante, porque normalmente o que o médium recebe e as mensagens que estão ali, primeiramente são para o médium e depois para as outras pessoas que estão ali. E normalmente, se ele não tem esclarecimento, se ele não é uma pessoa que estuda, que está ali se desenvolvendo, ele vai achar que ele está pegando conselho para os outros e não olha que aquilo principalmente é para ele. Se eu for tentado a abusar no que quer que seja, ou a mim vai descer da faculdade que vos aprouve conceder-me, rogo-vos que antes a retireis de mim, a permitir que ela seja desviada de seu fim providencial, que é o bem de todos e meu próprio avanço moral. Aí nós vamos ver aqui, preces para si mesmo, aos anjos guardiões
e aos espíritos protetores. Prefácio. Todos temos um bom espírito que se liga a nós a partir de nosso nascimento e nos toma sob sua proteção. Cumpre junto de nós a missão de um pai junto a seu filho, a de conduzir-nos ao caminho do bem e do progresso através das provas da vida. Fica feliz quando respondemos à sua solicitude, sofre quando nos vê sucumbir. Fica feliz quando nós vemos a sua boa vontade, o seu esforço de nos atender, de nos ajudar, e sofre quando nos vê decair. A Igreja Católica, principalmente, colocou uma ideia infantilizada de que é um anjo que fica conosco. Teria que ser aí eu falo por mim, teria que ser um anjo muito decaído, que precisasse de um aprendizado ou de um castigo para ficar junto de um espírito que está começando, de um espírito que está aprendendo, está errando, que está fazendo um monte de besteira. Então a gente precisa entender, e para isso é importante ler o livro Missionários da Luz. Nós vamos ver lá no capítulo 13 do Missionários da Luz, o reencarne do Sigismundo. Nós vamos ver ali o mentor dele ali trabalhando junto, pedindo ajuda ao Alexandre. O André Luiz acompanha o Alexandre, trabalhando em todo o processo, trabalhando em tudo. E ele vai acompanhar o Sigismundo. Então, o que acontece? Existe uma hierarquia. Nós temos a nossa família espiritual. Existe, sim, um espírito mais elevado, um espírito superior que está comandando uma série de mentores. Mas aquele que nos acompanha mais de perto, aquele que está mais tempo junto a nós, é um amigo, é um ser muito querido, é alguém da nossa família espiritual. E normalmente, muito mais comum, que depois, quando este amigo, quando este ser querido encarne, a gente vai lá ajudar e ser o mentor, vai estar ali próximo, aconselhando, dando força, ajudando. E este mentor que está mais próximo se reporta a espíritos superiores, que comandam uma série de mentores, que se reporta a outros espíritos superiores. Existe uma hierarquia. Então nós temos a família espiritual que está sempre próxima de nós, e nós temos um amigo, alguém muito querido, que está sempre pronto a nos auxiliar, que está ali sempre como um amigo mesmo, a bater um papo, a dar uma força, a aconselhar. Então é importante que a gente entenda e que a gente se acostume a chamar o nosso mentor na hora que nós precisamos de força, precisamos de ajuda. Chamar o mentor antes de dormir, nas nossas orações, para que ele nos acompanhe durante o desdobramento, para que ele cuide de nós enquanto o nosso corpo descansa. Mas é óbvio que isso vai depender do nosso dia, do nosso pensamento durante o dia, vai depender do nosso merecimento, porque se nós tivermos pensamentos ruins, pensamentos de raiva, pensamentos que não sejam, digamos assim, mais saudáveis, se Deus não pode ir contra o nosso livre-arbítrio, é a nossa escolha, muito menos um amigo. Ele vai ficar entristecido, vai cuidar das coisas dele, e nós vamos com os nossos irmãozinhos menos esclarecidos, que estão ali por similaridade, por sintonia junto conosco, nós vamos com eles para os lugares de guerra, para os lugares de briga, para os lugares de bebida, para os lugares de sexo, para os lugares de raiva, para as escolas de maldade, de obsessão, de crime, seja o que for. Onde nós estivermos em sintonia, é para lá que vamos durante o nosso sono. Se forem pensamentos, sentimentos, vontade de se modificar, vontade de se aprimorar, orai e vigiai, vamos com o nosso mentor e, quiçá,
com muita esperança, com espíritos superiores, vamos assistir uma palestra, vamos assistir uma aula ou vamos trabalhar, principalmente agora em épocas de pandemia, de Covid, muitos de nós, né, nós vamos trabalhar durante a noite, dar as nossas energias, os nossos fluidos e botar a mão na massa mesmo, ajudar naquilo que for possível. Então, às vezes a gente se sente cansado, às vezes a gente se fala, puxa vida, parece que eu trabalhei a noite toda. E às vezes trabalhamos mesmo, porque se a gente se põe à disposição que a gente possa ser útil, nosso mentor vai levar a gente aonde a gente vai poder ser útil. E em tempos de pandemia há necessidade de trabalho em todos os campos, em todos os lugares. Então vamos nos colocar à disposição para trabalharmos, para ajudarmos naquilo que pudermos durante a noite. Não tem problema que a gente vá acordar um pouco mais cansado ou se sinta um pouco mais cansado. O importante é que a gente tenha aquela certeza, aquela acorda bem, tá um pouco cansado, mas puxa vida, eu tô me sentindo bem. Por quê? Porque trabalhou, porque estava ali junto com o seu mentor, estava junto com espíritos superiores a você, a nós, superiores ao nosso mentor. Estávamos ajudando, estávamos trabalhando. Isso faz muito bem, isso dá uma energia fantástica. Então vamos continuar aqui. Seu nome importa pouco. Não importa qual seja o nome, importa o sentimento, o carinho que nós temos para com ele e principalmente que ele tem para conosco, essa paciência que o nosso mentor tem que ter para conosco. De novo, falo por mim. Seu nome importa pouco, pois ele pode não ter um nome conhecido na terra. Assim, invocamo-lo como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos também invocá-lo sob o nome de um espírito superior qualquer, pelo qual nos sentimos mais particularmente simpáticos. Além de nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores, que por serem menos elevados não são menos bons e benevolentes. São parentes ou amigos ou algumas vezes pessoas que não conhecemos na nossa existência atual. É o que eu falei. O espírito amigo, o espírito protetor, ele está mais próximo de nós. Os espíritos mais elevados, esse nosso espírito protetor, esse nosso mentor, vai responder a esse espírito mais elevado que está cuidando de nós e de outros, né? Então, a coisa vai caminhando como se fosse um funil, né? Nós estamos com o nosso mentor, que se reporta a um grupo de trabalho, que se reporta a outro grupo de trabalho, e a coisa vai caminhando numa hierarquia. Ajudam-nos com seus conselhos e muitas vezes com sua intervenção nos atos de nossa vida. Quantas vezes a gente escuta o nosso anjo guardião, né, o nosso protetor, nosso anjo da guarda, nosso mentor, não importa o nome que se dê. A gente tendo essa certeza e entrando em contato, a gente sente a vibração, a gente vai percebendo quando ele está próximo de nós pela vibração. E às vezes ele grita, para, faz uma oração, se acalma, né? Entra para dentro de si. De vez em quando é o único jeito da gente escutá-lo, é ele estando aos berros, tentando nos ajudar. E sentimos, quando acordamos, que às vezes a gente recebeu um chacoalhão, recebeu uma bronca, né? A gente fala, puxa vida, parece que eu levei uma chamada, eu estou assim. E levou, às vezes o nosso mentor, à noite conversando conosco, fala, o que você está fazendo? Olha o que você colocou no seu roteiro, olha o que você se propôs a fazer, você está saindo do caminho, olha o que você está fazendo, presta atenção. Né? E a gente acorda no dia seguinte chacoalhado. E são amigos, né? É um amigo, com outros amigos, com a família espiritual que estão à nossa volta. Então ajuda-nos com seus conselhos e muitas vezes com sua intenção nos atos de nossa vida. Os espíritos simpáticos são os que se ligam a nós por uma certa semelhança de gostos e tendências. Podem ser bons ou maus, conforme a natureza das inclinações que os atraem a nós.
Vai depender das nossas tendências. Os espíritos que se ligam conosco, eles têm a mesma inclinação que nós temos. Então, dependendo das nossas tendências, eles vão ser bons ou maus, porque vai depender de nós, né? Quais são as nossas tendências? A minha tendência é buscar a reforma íntima, é orar e vigiar. A minha tendência é tentar me melhorar. Eu vou atrair espíritos encarnados e desencarnados que estão na mesma sintonia. Mas se a minha tendência é o álcool, é o fumo, é a raiva, é a violência, é o egoísmo, é a inveja, é a maledicência, eu vou atrair espíritos encarnados e desencarnados na mesma sintonia. Simples assim. Os espíritos sedutores esforçam-se em desviar-nos do caminho do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Então nós vamos ter aqueles espíritos que estão ali à nossa volta, que eles não querem, por serem, às vezes podem ser até aqueles a quem nós prejudicamos e que eles querem por vingança nos prejudicar. E às vezes não, são espíritos que foram nossos companheiros de copo em vidas passadas, foram nossos companheiros de fumo em vidas passadas, foram nossos companheiros de jogatina em vidas passadas, de libertinagens, de sexo desregrado. E o que acontece? Eles vão o tempo todo tentar fazer com que a gente volte a ser companheiro deles. Eles vão como os encarnados, vão chamar aquele que vem chamar para o bar, aquele que vem chamar para a bagunça, aquele que vem chamar para passar a noite em claro, em festas, em bebedeiras, ele quer companhia. Ele vai buscar os amigos para essa companhia. Ele acha que ele é um amigo. Ele não tem a má intenção. Ele quer simplesmente alguém que faça companhia nos vícios que ele tem. Então ele vai sedutoramente fazer com que aquela pessoa tenha vontade de beber, fazer com que aquela pessoa tenha vontade de fumar, que aquela pessoa queira sair à noite para se encontrar com os espíritos encarnados e desencarnados que estão na mesma sintonia. Sedutoramente ele vai buscando as brechas, sedutoramente ele vai procurando os nossos calcanhares de Aquiles, aonde nós somos mais vulneráveis. Por isso que a gente tem que se conhecer. Tem que saber aonde nós somos mais vulneráveis. É mais ou menos como os alcoólatras anônimos. Perdão. Eles que estão ali em tratamento, eles sabem que não podem tomar a primeira dose, porque senão não para mais. Tem que resistir. Então tem que resistir ao ambiente, tem que resistir àqueles amigos do copo. Nós também temos que nos conhecer para resistirmos a esses irmãozinhos sedutores que vêm ali na nossa brecha. Porque se nós não nos conhecemos, a gente nem sabe que está sendo induzido naquilo que é a nossa, digamos assim, o nosso calcanhar de Aquiles. A gente precisa entrar para dentro e se conhecer. Ah, eu sou vaidosa, eu sou invejosa, eu sou prepotente, eu sou orgulhosa, por aí vai. E a hora que sentir aquela sedução, né, de dar uma palavra que vai mostrar o quanto eu sei, ou colocar uma proposição do outro que o diminui para mostrar o quanto eu sou melhor, isso é orgulho, isso é vaidade, isso é prepotência. Se eu estou atenta, se eu estou no meu vigiar e orar, eu vou falar, opa, olha a minha vaidade ali, olha a minha prepotência, olha o meu orgulho querendo diminuir o outro. Eu mordo a língua, eu conto até 20, eu conto até 100. Eu peço ajuda, eu entro em oração. Mas eu não entro na cilada, porque é sempre a nossa fraqueza, mais aqueles que estão à nossa volta, que estão buscando essas brechas, que criam sedutoramente essas ciladas. E quanto mais rápido nós sairmos
desse mau pensamento, desse mau sentimento, mais rápida está sendo a nossa reforma íntima. Por quê? Porque eu estou no vigiar e orar. Estou vigiando meu pensamento, meu sentimento, mordo a língua, conto até 100, faço uma oração. Se a coisa está difícil, chamo o meu mentor, me ajuda, me dá força, ajuda a minha força de vontade, me ajuda a me manter, não entrar nessa cilada. A ajuda vem de todo quanto é lado, desde que eu esteja fazendo a minha parte. Essa que é a questão. Os espíritos sedutores esforçam-se em desviar-nos do caminho do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como se fossem portas abertas que lhes dão acesso à nossa alma. Aos que se agarram a nós como uma presa. Então, aos que se agarram a nós como a uma presa. Eles sentem que nós somos presa deles. Eles se agarram como se nós fôssemos propriedades do vício da vontade deles. Eu vou repetir. Aos que se agarram a nós como a uma presa, mas se afastam quando reconhecem sua impotência em lutar contra a nossa vontade. Por isso, a força da vontade. O capítulo 2 do livro Pensamento e Vida é a vontade. A vontade verdadeira que faz toda a diferença na nossa vida. Porque se eu tenho vontade de mudar, eu vou me esforçar, eu vou fazer a minha parte, vou pedir ajuda e a ajuda vai vir. Porque eu estou fazendo a minha parte, eu tenho vontade de me modificar. Se for só da boca para fora, esquece. Não precisa nem de armadilha. Nós mesmos nos sabotamos. Não precisa nem do espírito sedutor. Nós mesmos criamos a situação para nós, porque a gente está querendo uma brecha para entrar no vício, e o vício pode ser tudo, gente. É açúcar, é álcool, é maledicência, é todo tipo de droga, porque o açúcar é droga. É todo tipo de hábitos deletérios, como a maledicência, como reclamar, como olhar o lado negativo das coisas, como ó dia, ó vida, ó azar, o se vitimizar. Ai, coitadinho de mim, olha o que me aconteceu. Tudo isso são péssimos hábitos que nós temos que cortar e modificar. Para isso nós precisamos ter vontade. E aí, quando esses espíritos sedutores, esses espíritos que estão tentando ali buscar a brecha, ver que a nossa vontade é verdadeira, eles se afastam. Porque eles sabem a força, o poder da vontade. Deus nos deu um guia principal e superior em nosso anjo guardião e guias secundários em nossos espíritos protetores e familiares. Mas é um erro acreditar que temos obrigatoriamente junto de nós um mau espírito para contrabalançar as boas influências. Isso não existe. Não existe obrigatoriamente a necessidade de um mau espírito. Basta a nós o nosso próprio mal. Basta a nós o mal que existe em nós, que vão atrair, por similaridade, vão atrair como um imã os encarnados e os desencarnados que têm esse mesmo mal em si. Isso já basta, não precisa mais do que isso. Eu vou repetir. Mas é um erro acreditar que temos obrigatoriamente junto de nós um mau espírito para contrabalançar as boas influências. Os maus espíritos vêm voluntariamente conforme encontrem facilidade em dominarmos por nossa fraqueza ou negligência, em seguir as inspirações dos bons espíritos. Portanto, somos nós quem os atraímos, como um imã. É a sintonia, né? É a similaridade. É a questão do rádio, né? A gente está ali mandando aquela frequência, todos os que estão na mesma frequência vão entrar em sintonia conosco.
Portanto, somos nós quem os atraímos. Assim, nunca estamos privados da assistência dos bons espíritos e depende de nós afastar os maus. Por suas imperfeições, o homem, sendo a causa primeira das misérias que suporta, é, na maioria das vezes, seu próprio espírito mau. É o que eu falei. Já basta o mal que existe em nós. Quando nós fazemos a oração, como nós vimos na segunda parte, ou na primeira, mas acho que foi na segunda, quando nós colocamos, afasta-nos, não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal que existe em nós, do mal que nós causamos no outro, nos ajude a nos livrarmos desse mal. E já basta ele, não precisa mais nada para bagunçar tudo. Aí ele coloca aqui para rever o capítulo 5, no item 4 aqui do Evangelho. A prece aos anjos guardiões e aos espíritos protetores deve ter como objetivo solicitar sua intervenção junto a Deus e pedir-lhes força de resistir às más sugestões, bem como sua assistência nas necessidades da vida. A gente precisa saber pedir, né? Então, a prece aos anjos guardiões e aos espíritos protetores deve ter como objetivo principal solicitar sua intervenção junto a Deus, que eles sejam nossos intercessores, aos trabalhadores do plano superior, e pedir-lhes força de resistir às más sugestões, bem como a sua assistência, a assistência desses mentores, nas necessidades da vida, nas necessidades importantes, não é no supérfluo, é nas necessidades básicas, naquilo que é importante, no pão nosso de cada dia, mas não é no pão da alma, no pão que nos ajuda a crescer, que nos ajuda a melhorar. Tudo bem, se a gente está precisando de um emprego, se a gente está ali passando necessidade básica, vamos pedir ajuda para o pão básico, para o pão de alimento de cada dia, porque sem ele a gente não vive. Mas não é, né, para pedir ajuda para aquilo que não é necessidade. Meu anjo da guarda me ajuda que eu quero ir para a Europa, me ajuda porque eu quero poder ir naquele restaurante que custa o salário de duas, três pessoas, 2, 3 salários mínimos. Vamos ter consciência. E não é errado se nós temos condições de ir num restaurante caro, nem viajar, desde que a gente olhe para o a mais que nós temos do que a grande maioria e use um pouco do que nós temos para ajudar, para assistir aqueles que têm menos. Não tem problema nenhum usufruir o dinheiro que tem. Se tem é porque trabalhou honestamente, porque se esforçou para poder ter ou manter aquilo que recebeu por herança. Não tem nada de errado nisso. A questão é, nós não estamos aqui para comer, beber, dormir, pagar as contas, procriar. Nós estamos aqui para crescer e melhorar. O nosso mentor, a nossa família espiritual, o nosso, digamos assim, anjo guardião, que é aquele espírito superior que comanda nosso mentor, que comanda a assistência à nossa volta, ele não está à nossa disposição para ajudar a comprar um carro novo. Ele está ali à nossa disposição para nos ajudar a ter forças para realizar o nosso roteiro, para termos forças para manter a nossa vontade no vigiar e orai, para termos força para resistir às tentações que nós mesmos criamos, para lutarmos contra o mal que existe em nós. É para isso que eles estão à nossa volta, para nos ajudar naquilo que é importante, naquilo que é eterno, não nas bobageiras, nas coisas ilusórias deste planeta. Então aqui, pedir-lhes forças de resistir às más sugestões, bem como sua assistência nas necessidades da vida, necessidades verdadeiras. Aí vamos à prece.
espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los à boa via, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de sofrê-las sem murmúrio. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentariam induzir-me ao mal. Iluminai minha consciência sobre meus defeitos e levantai acima de meus olhos o véu de orgulho que poderia impedir-me de percebê-los e de confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais particularmente por mim, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei que eu me torne digno de vossa benevolência. Me ajude, me dê força a tornar-me digno de vossa benevolência. Vós conheceis minhas necessidades, que sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Sempre que seja feita a sua vontade, que se realize tudo segundo a vontade de Deus. Outra, ele dá mais uma sugestão aqui. Ó Deus, permiti aos bons espíritos que me cercam que venham em minha ajuda quando estiver em dificuldade e me amparem se eu vacilar. Fazei, Senhor, que me inspirem fé, esperança e caridade, que sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova de vossa misericórdia. Fazei, enfim, que encontre neles a força que me falta nas provas da vida e para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. Aí ele dá mais uma aqui. Espíritos bem-amados, anjos guardiões, vós a quem Deus em sua infinita misericórdia permite velar sobre os homens, sede nossos protetores nas provas de nossa vida terrestre. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos tudo que é bom. Detende-nos no declive do mal. Que vossa doce influência penetre nossa alma. Fazei que sintamos como se um amigo devotado estivesse aqui perto de nós e que ele veja nossos sofrimentos e partilhe nossas alegrias. E vós, meu bom anjo, não me abandoneis. Preciso de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar. Eu vou repetir. E vós, meu bom anjo, meu mentor, meu guardião, não importa o nome que a gente dê, não me abandoneis. Preciso de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar. Nós precisamos entender isso. O nosso mentor, ele não está do nosso lado 24 horas por dia. Ele tem o aprendizado dele, ele tem o estudo dele, ele tem a caminhada dele. Ele está ligado conosco mentalmente. E se ele procura nos ajudar, se ele procura conversar conosco, se ele procura nos influenciar através dos argumentos, através da conversa, através de tudo que lhe é possível, para que a gente não entre em determinado caminho e a gente resolve entrar, é óbvio, ele vai cuidar da vida dele. Ele vai deixar a gente quebrar a cara, ele vai deixar a gente ficar ali, aprender pelos nossos próprios erros. E a hora que a gente tiver quebrado a cara, que a gente falar, meu mentor, meu anjo guardião, Senhor, me ajuda, ele vai ser o primeiro que vai estar ali ao nosso lado. E jamais ele vai colocar o não disse. Isso ele não faz. E a gente não deve fazer também. Porque a gente aprende com os erros. A gente erra o tempo todo, não pode apontar o dedo para o outro, muito menos colocar. Porque isso é vaidade, isso é prepotência. Olha como eu sou melhor que você, eu não te disse. E eu, como sou magnânimo, eu estou certo sempre. Isso não existe.
Não façamos isso. É um erro que eu, pelo menos, cometo às vezes com meus filhos, netos, e me policio o tempo todo. A gente não pode fazer isso. O nosso mentor não faz. Porque ele sabe que é errado. Então, a gente, na hora que a gente precisar, pedir ajuda, porque a ajuda vem. E se manter no vigiar e orar. E não ter a ilusão de que existe um espírito ali que vai evitar que a gente caia, que vai evitar que a gente tropece. Isso não existe, isso é infantilidade. Ah, mas meu anjo guardião não vai deixar que isso aconteça. Ele não tem poderes mágicos, ele não tem pó de pirim-pim-pim. Ele é um espírito amigo como qualquer outro amigo. Como um amigo encarnado, que o máximo que ele pode fazer é dar um grito, cuidado na hora de atravessar a rua, olhe antes de atravessar, veja o que você está fazendo, acorda, criatura, que a gente fala para um amigo. O mentor, ele vai fazer a mesma coisa que um amigo verdadeiro encarnado pode fazer. Não é mágico. Não tem poderes mágicos, ele tem amor, ele tem amizade, ele tem carinho para conosco. Ele tem um amor para conosco muito grande para ser colocado como nosso mentor. É alguém que nos ama incondicionalmente. A gente pode não lembrar dele, mas ele faz parte da nossa família espiritual. E a hora que a gente realmente amá-lo ou amar alguém incondicionalmente, um amor muito grande, talvez um dia a gente também seja mentor de alguém que a gente ame incondicionalmente. Por isso que a gente tem que ser muito grato pela paciência e por esse amor incondicional que esse mentor tem para conosco. O amor incondicional que o nosso mestre amado tem para conosco. E a hora que a gente pede ajuda, nós vamos ter o nosso mentor ali do lado nos ajudando a orar, nos ajudando a pedir forças para que a gente possa ouvir os bons conselhos, para que a gente possa se melhorar e forças para se manter nas 24 horas do dia no vigiar e orar. Vamos continuar na quarta parte, esse capítulo é longo, gente, na quarta parte deste capítulo.